Linda deslizou um prato com ovos mexidos e torradas até Ethan. Come, querido, disse suavemente. A cozinha exagerou de novo. Ela deu um sorriso leve, como se aquilo acontecesse o tempo todo. O sino da porta tilintou quando ela voltava para o balcão, espiando o relógio. 8h20, pontual como sempre. Mas naquele instante, algo mudou. O burburinho habitual do restaurante cessou. Reflexos escuros cruzaram as janelas, conforme 4 SUVs invadiam o estacionamento, seus motores ronronando. Os clientes congelaram, talheres suspensos no ar. A porta se abriu. Um homem uniformizado adentrou, o olhar percorrendo o ambiente. Senhora, ele se dirigiu a Linda. Você é Linda Parker? Ela deixou o pano de lado, respirando fundo, enquanto o sol nascente iluminava a pacata Maplewood. Quer acompanhar histórias reais e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Dentro do restaurante, o aroma de café fresco, bacon e panquecas pairava no ar. Linda Parker, 66 anos, ajustou o avental, com gestos experientes, caminhando entre as mesas apertadas com familiaridade. Bom dia, Joe, disse ela, pousando uma caneca fumegante à frente de um cliente de longa data. Bom dia, Linda. Parece que hoje vai esfriar, respondeu Joe, envolvendo a caneca com as mãos. Outubro no Maine nunca decepciona. Ela sorriu, já se preparando para servir outra xícara, quando o sino tilintou novamente. Esperava ver Ed da loja de ferramentas, ou talvez Hannah da padaria. Mas quem entrou foi um estranho, um garoto. Pequeno, talvez de uns 9 anos, atravessou a porta com uma jaqueta surrada e o frio grudado nos ombros. A mochila, grande demais para ele, arrastava-se atrás. Em silêncio, ele se dirigiu à mesa mais afastada da entrada, sentando-se com cuidado. Retirou um livro bastante usado da mochila, a capa gasta, e o abriu diante de si. Baixou a cabeça, os dedos passando suavemente pelas páginas. Quando a garçonete se aproximou com o cardápio, ele murmurou, "Só água, por favor." Seu olhar rápido encontrou o dela antes de retornar ao livro. Linda observou a distância. "Claro, querido", disse ela, enchendo um copo, colocando um canudo de papel e o levando até a mesa com delicadeza. O menino agradeceu baixinho e mergulhou novamente na leitura. Do balcão, Linda a acompanhava discretamente. Notava como os ombros dele se contraíam sempre que a porta se abria. Como os olhos se fixavam nos pratos cheios que passavam. Ovos, bacon, panquecas, com um olhar faminto e silencioso. Ela reconhecia aquilo. Já tinha vivido aquilo, anos atrás, quando o dinheiro era escasso e dignidade era tudo que se podia manter. Sem dizer uma palavra, ela foi até a cozinha. "Tom", chamou o cozinheiro, "acho que saiu uma torrada a mais." Tom, ocupado com uma omelete, arqueou a sobrancelha. "É mesmo? Agora saiu?" "Pois é", respondeu ela com um sorriso. Momentos depois, ela colocava o prato de torradas à frente do garoto. "Aparentemente, erraram de novo lá na cozinha", disse casualmente. O menino levantou os olhos, incerto. Por um instante hesitou, o rosto dividido entre a desconfiança e a fome. Então cedeu, pegando a torrada com mãos cuidadosas. Linda voltou ao balcão e serviu mais café para Joe, mas seu olhar voltava sempre àquela mesa no canto. Pela primeira vez naquela manhã, ela sentiu um calor interno, a certeza de ter feito o que era certo. Em poucos dias, a rotina se estabeleceu. Sempre por volta das 7, a porta se abria e lá estava ele. Mesmo casaco gasto, a mesma mochila grande demais, o mesmo livro velho apertado contra o peito. Sentava-se na mesma mesa e pedia apenas um copo d'água. Linda, com naturalidade, passou a garantir que a cozinha sempre tivesse um erro pronto.
Às vezes era mingau com açúcar mascavo e passas. Noutras, ovos mexidos ou panquecas com um toque de manteiga. Sempre entregava o prato com a mesma desculpa. Tom se atrapalhou de novo. Você pode nos ajudar a dar fim nisso? No início, Ethan, nome que ela lhe deu em pensamento, olhava ao redor como se temesse ser repreendido. Mas, dia após dia, começou a aceitar. Na segunda semana, já pegava o garfo sem hesitar. Os clientes começaram a notar. Parece que você arrumou um ajudante novo, comentou Joe certo dia, olhando para o canto. Garoto quieto, mas educado. Logo vieram os murmúrios. É o mesmo garoto todo dia? Cochichou Margaret, da floricultura. Ed, da loja de ferragens, comentou que Linda estava montando uma caixa de doações. Até Tom, o cozinheiro, não se conteve. Você tá bancando as refeições dele com gorjeta? Deixa comigo, Tom, respondeu ela tranquila. É por minha conta. Mas os sussurros aumentaram. Cuidado, Linda, alertou Margaret. Um dia, esses meninos se acostumam. No meu tempo, a gente só comia se merecesse, murmurou Ed. Ela ouvia e ignorava. Aqueles olhares não viam o que ela via. A rigidez dos ombros de Ethan, o medo de perder o prato, a transformação diária do menino que passava a comer sem olhar por cima do ombro. Nunca o interrogou, nunca pressionou, apenas garantiu que houvesse um prato esperando por ele. Ela se lembrava da própria infância, dos invernos gelados, dos vizinhos que deixavam comida em sacolas anônimas na porta, da vergonha, da fome calada. Ela sabia que aquilo não era caridade, era humanidade. Com o tempo, Ethan começou a mudar. Passou a retribuir os olhares, a relaxar os ombros. Até sorriu uma vez. Um sorriso quase imperceptível, mas que Linda jamais esqueceria. Ela sacrificava pequenas coisas. Um casaco novo, uma consulta no dentista, para garantir a refeição dele. Porque no mundo dela, uma refeição quente e um lugar calmo para existir não vinham com exigências, e isso para ela era suficiente. Mas então, numa manhã de quinta-feira, a resistência veio. Tom chamou Linda discretamente para o fundo. O rosto dele estava tenso. Linda, precisamos conversar. Eu admiro o que você está fazendo, começou ele, mas as pessoas estão notando. E isso aqui é um restaurante, não uma obra de caridade. Não podemos bancar as refeições de todos os necessitados da cidade. Ela ouviu em silêncio. Então Tom continuou. Se quiser usar suas gorjetas para isso, tudo bem, mas não podemos arcar com os custos. Linda manteve o olhar firme. Justo, uma refeição por dia. Eu cubro. Tom assentiu, resignado. Desde que ele não atrapalhe. Nada, pode continuar. Ela agradeceu com um leve sorriso e voltou ao salão. Ethan estava ali, comendo devagar, curvado sobre o prato. Linda se sentiu aliviada. Por enquanto, tudo seguiria, mas na cidade os rumores só cresciam. E no fim de semana, alguém postou a primeira foto no Facebook, a mesa de Ethan vazia, com uma torrada esquecida. A legenda dizia, Maplewood Diner, refeições gratuitas para cães de rua. Na segunda-feira, as postagens se multiplicaram. Um comentário dizia, nada como recompensar aproveitadores. Vai, Linda. Outra pessoa emendou. Ela sempre foi gentil, Deus a abençoe, mas é por isso que as pessoas se aproveitam. Linda ouviu os sussurros no caminho de volta do trabalho. No supermercado percebeu os olhares de soslaio. No restaurante alguns clientes riam discretamente atrás dos cardápios. Cuidado, Linda, alertou Margaret certa manhã enquanto mexia o café. Essa cidade tem memória demais. Linda forçou um sorriso, ignorando o aviso. As pessoas vão falar, Margaret. É o passatempo delas. Mas à noite, sozinha em seu pequeno apartamento acima da farmácia, a espera tomava uma forma diferente. Tirava os sapatos, preparava chá e se sentava na poltrona junto à janela.
E, quando o silêncio apertava demais, ela pegava a velha caixa de sapatos da estante. Lá estavam as cartas de Jack, amareladas, a caligrafia ainda familiar. Ele já se fora há anos, levado por um ataque cardíaco súbito, mas suas palavras permaneciam. Ela desdobrou uma carta, alisando os vincos. Lynette, ele começava. O apelido que só ele usava. Às vezes, as menores coisas me lembram por que servimos. Um homem dividindo meio sanduíche. Um estranho oferecendo um cobertor. Vejo dignidade nesses gestos. Uma dignidade que uniforme nenhum concede. Linda passou o dedo pelas linhas, sentindo a garganta a apertar. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo. Pessoas correndo após o turno da noite, luzes de varanda se acendendo, um cachorro latindo à distância. Ela pensou em Ethan, em como ele evitava. Seus olhos, em como seus ombros haviam relaxado um pouco nas últimas semanas. Pensou na cidade, em seus julgamentos, na tênue linha entre necessidade e dignidade, em como as pessoas esqueciam rápido o que era lutar. Levantou-se, levou a caneca, a pia, e lançou um último olhar pela janela. A rua estava vazia, o restaurante do outro lado mergulhado na escuridão. Na manhã seguinte, ela sabia, a porta tilintaria às 7h15. Ethan entraria em silêncio, livro em mãos, e Linda teria algo quente esperando por ele. Sem perguntas. Deixe que falem. Na primeira manhã em que Ethan não apareceu, Linda mal percebeu. Olhava para a porta entre uma ida e outra ao café. 7h15, 7h30, 7h45. A mesa seguia vazia. Deu de ombros. Deve estar atrasado. Ou com gripe. Ainda assim, pediu que preparassem panquecas que foram deixadas em sua mesa de sempre. O prato ficou lá até a hora de fechar. No segundo dia, a ausência começou a pesar. Tentou não vigiar o relógio, mas era impossível ignorar o vazio no canto. Preparou ovos mexidos e torradas. O prato esfriou. Ninguém apareceu. No terceiro dia, Tom espiou da cozinha enquanto ela limpava a mesa. Linda, disse com cuidado. Talvez seja hora de parar com isso. Ela assentiu, mas uma hora depois havia um prato de mingau à espera no canto. A cadeira ainda ligeiramente afastada, como se esperando alguém. Até o fim da semana, os habituais já haviam notado. Margaret lançou-lhe um olhar triste ao pagar a conta. Ele provavelmente já seguiu em frente, querida. Você fez sua parte. Ed, por outro lado, murmurou por trás da xícara de café. Eu avisei. Vira-latas não ficam depois que a comida seca. Linda sorriu, mas apenas por fora. Por dentro, as dúvidas se empilhavam. Fui ingênua. Cruzei alguma linha. Esperei demais. Nunca soubera o nome dele. Nunca perguntara de onde vinha. Só oferecera um prato e um pouco de paz. Agora parecia que alimentava um fantasma. As noites ficaram mais longas, mais frias. Mesmo assim, todas as manhãs, Linda punha um pratinho na mesa de sempre, vendo-o esfriar hora após hora. No 10º dia, deixou o prato com um suspiro longo. Ficou ali, com a mão no encosto da cadeira, olhando para o vazio diante dela. Joe murmurou. Você tem um bom coração, Linda. Não deixe que o mundo tire isso de você. Ela assentiu, piscando para conter as lágrimas. Naquela noite, enquanto trancava o restaurante e atravessava a rua rumo ao apartamento, tudo parecia quieto demais. Pensou em Ethan, se estaria seguro, se havia alguém esperando por ele, se sua gentileza havia sido suficiente. A 11ª manhã amanheceu mais fria. O tipo de frio que passa pelas frestas da porta. Com o cachecol apertado ao pescoço, Linda destrancou o Maplewood Diner, olhou a rua, esperando vê-lo dobrar a esquina. Mas não havia Ethan. Virou a placa para aberto. Limpou os balcões, preparou o café, arrumou os talheres. Por hábito, deixou panquecas com manteiga e leite. Em sua mesa, o garfo sobre o guardanapo dobrado com cuidado. Tem certeza de que quer continuar fazendo isso?
Perguntou Tom da cozinha. Ela respondeu com um sorriso triste. Só mais um dia, às 7h15, os clientes habituais chegaram. Joe com seu café preto, Margaret pedindo seu mingau, Ed lendo o jornal. O tilintar de talheres, murmúrios, risos, ocasionais, e então a campainha da porta tocou, mas não era Ethan. Um silêncio denso se espalhou pelo salão. Todos se viraram para as janelas, onde 4 SUVs pretos estacionavam. Desligaram os motores, as portas se abriram em sincronia. Homens saíram, altos, uniformizados, as botas firmes no asfalto. O coração de Linda disparou. Do carro da frente, saiu um homem de uniforme impecável, peito carregado de medalhas, ombros largos, postura ereta. Ajeitou o boné e entrou. A campainha soou novamente, alta, solene. Tom espiou da cozinha, pálido. Clientes congelaram com garfos a meio caminho da boca. O homem varreu a sala com o olhar antes de se dirigir ao balcão. Senhora, disse, a voz firme, é a senhora Linda Parker? Linda tentou responder, mas a voz lhe faltou. Conseguiu apenas um sussurro. Sou eu. Ele tirou do bolso um envelope branco, formal. Sou o coronel Marcus Daniels, das Forças Especiais do Exército dos Itamla. Ele fez uma pausa. Estou aqui por causa de uma promessa feita a um dos nossos. Linda sentiu os joelhos cederem. Segurou-se no balcão. A sala parecia menor. O coronel olhou para a mesa do canto. A senhora alimentou um rapaz chamado Ethan Miller, certo? O coração de Linda parou por um instante. Ethan, ele está seguro, disse o coronel com rapidez. Está com os avós no Colorado. Linda soltou o ar que não sabia estar prendendo. Mas, continuou ele, a voz agora mais grave, estou aqui por causa do pai dele, o sargento Mor Daniel Miller. Ele foi enviado em missão e não retornou. O mundo ao redor pareceu o encolher. Os ruídos do restaurante desapareceram. Só o som da respiração dela permanecia, curta, irregular. Antes de partir, disse o coronel, ele nos deixou uma carta. Pediu que encontrássemos a mulher que, sem saber quem ele era, garantiu que seu filho não sentisse fome. Disse que devíamos agradecê-la. Ele estendeu um envelope. Linda olhou para ele como se fosse feito de chumbo. Seus dedos vacilaram ao tocá-lo. Atrás do coronel, pela janela, os soldados lá fora se voltaram na direção dela. Um a um, ergueram a mão numa saudação solene. Dentro do restaurante, os clientes perceberam. O barulho cessou. Joe ficou de pé devagar, a xícara ainda na mão. Margaret levou as mãos à boca. Ed abaixou o jornal e encarou a cena com os olhos marejados. Linda não conseguia falar. Ficou ali, imóvel, o envelope agora firme entre os dedos. Era pesado, não pelo papel, mas pelo que carregava. A lembrança de um gesto esquecido, agora transformado. Em legado, ela tentou encontrar palavras, mas só conseguiu sussurrar. Eu só não conseguia deixar um menino com fome. O coronel abaixou a cabeça em um gesto contido. E às vezes, isso muda tudo, respondeu ele. O momento parecia conter séculos. Um silêncio profundo envolveu cada pessoa no restaurante, como se todos sentissem, ao mesmo tempo, o impacto invisível de anos de pequenas bondades acumuladas. O coronel, então, endireitou os ombros. Senhora, disse, com a voz firme, em nome das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, dos irmãos de combate do sargento Mor, Daniel Miller, e, acima de tudo, em nome de seu filho Ethan, nosso mais profundo agradecimento. Ele prestou continência. Os oficiais atrás dele imitaram o gesto. Do lado de fora, os soldados ainda mantinham as mãos na testa, imóveis sob o céu nublado. Por um instante, ninguém se mexeu. Depois, um por um, todos os clientes se levantaram. Alguns com os olhos fechados, outros com lágrimas caindo silenciosamente. Linda,
Permaneceu atrás do balcão, sem conseguir desviar os olhos do envelope. O som dos passos ecoou quando o coronel e os soldados começaram a sair. Tom apareceu na porta da cozinha sem dizer nada, apenas observando com um respeito mudo. Antes de sair, o coronel parou-a à frente dela. Estendeu a mão, apoiou-a brevemente sobre a dela, um gesto de reconhecimento. E então se virou. As botas bateram no piso de cerâmica enquanto os soldados deixavam o local. Do lado de fora, os veículos os aguardavam. E então eles se foram, tão rápido quanto tinham chegado. O restaurante permaneceu em silêncio por mais alguns instantes. Depois, pouco a pouco, o mundo recomeçou. Mas algo no ar havia mudado. Na manhã seguinte, havia uma bandeira americana pendurada ao lado da mesa do canto. Ninguém comentou, mas todos sabiam que tinha sido Tom quem a colocou. Logo abaixo, uma placa simples de bronze. Em honra aos que servem, em respeito aos que ficam. A mesa, antes apenas um canto comum, virou um ponto de encontro. Veteranos começaram a aparecer. Alguns deixavam pequenas lembranças, moedas militares, insígnias, flores. Famílias se aproximavam com seus filhos, apontavam, contavam histórias. E os olhares mudavam. Não era apenas o restaurante que havia mudado, era a cidade. Margaret passou a trazer arranjos de flores todas as segundas-feiras. Ed, sem dizer uma palavra, deixou uma gorjeta generosa no balcão. Joe mobilizou a comunidade para criar um fundo que ajudasse famílias locais com parentes em missão. Linda, como sempre, participou em silêncio. Ela nunca se viu como alguém especial. Continuava a chegar cedo. Continuava a servir café e limpar migalhas, mas por dentro algo havia se transformado. Havia entendido que até os menores atos têm consequências, e às vezes essas consequências tocam o mundo. Às vezes, durante a pausa entre um pedido e outro, ela olhava para a mesa do canto e sorria. Porque aquela mesa, agora, carregava mais que xícaras e panquecas. Era um lembrete vivo de que o cuidado, mesmo quando passa despercebido, nunca é em vão. E conforme as estações iam mudando, Linda aprendeu algo simples e profundo. A bondade não precisa ser vista para fazer efeito. Ela cria raízes, cresce e volta quando menos se espera e de maneiras que jamais imaginamos. Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então não deixe de se inscrever. Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós.